de que o senador Flávio Bolsonaro chefiava uma organização criminosa que usava assessores para enriquecimento ilícito por meio de compra de imóveis. O senador falou com o SBT e nega as acusações, tá? Vem aqui comigo, eu vou dar um recadinho para você, pisando certinho na marca da câmera do Capitão América. O Ministério Público aponta que o senador Flávio Bolsonaro pode ter usado a compra e venda de imóveis para lavagem de dinheiro. Já o senador diz que é perseguido politicamente. Veja. No pedido feito à Justiça que determinou a quebra dos sigilos fiscal e bancário do agora senador Flávio Bolsonaro e de outros 94 alvos, o Ministério Público descreveu indícios da existência de uma organização criminosa instalada no gabinete do então deputado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A quadrilha existiria desde 2007 com uma clara divisão de tarefas para a prática do crime de peculato, uso da função pública para desvio de dinheiro. Segundo a promotoria, servidores eram contratados com a condição de devolver parte dos salários à prática conhecida como rachadinha. Alguns deles seriam inclusive fantasmas, como noticiou o jornal O Globo. 8 das pessoas que tiveram o sigilo quebrado já atuaram no gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro, agora presidente da República. Entre elas, Natália Queiroz, filha de Fabrício Queiroz, ex-servidor do gabinete de Flávio. Queiroz é o pivô da crise que enfrenta o 01 de Bolsonaro, ao ter uma movimentação suspeita de R$1.200.000, identificada pelo COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Fabrício Queiroz tentou assumir a responsabilidade total pelos fatos investigados, mas não apresentou provas. Para o Ministério Público, é difícil que ele tenha cometido irregularidades sem o conhecimento de seu chefe, o então deputado. O dinheiro desviado seria lavado por meio da compra e venda de imóveis. Em entrevista à jornalista Débora Bergamasco, no SBT Brasil, o senador foi questionado sobre como seu patrimônio subiu 12 vezes em 12 anos. Quando você tira a discussão do papel, do processo e traz para a imprensa, a própria imprensa me ajuda a esclarecer. Você vê nessa linha, porque entrevistaram algumas pessoas com as quais eu negociei imóveis, elas falaram, olha, eu quis comprar, ele quis vender, ele teve uma boa oportunidade e nós fizemos negócio. De acordo com a revista Veja, entre 2010 e 2017, o agora senador gastou R$9.400.000 no mercado imobiliário e ganhou mais de R$3 milhões. Em 2012, por exemplo, Flávio Bolsonaro comprou um apartamento em Copacabana por R$140 mil, revendido pouco mais de um ano depois por mais de R$500 milhão, um lucro de quase 300%, bem acima do índice de valorização de imóveis do período, que foi de 11%. Sobre a investigação, o senador defende que está sendo perseguido pelo Ministério Público. Eu nunca falei que sou contra a investigação, que estou tentando impedir alguma coisa, nada disso. O que eu sempre relutei e me causa realmente uma revolta até, é a forma como as coisas estão acontecendo. Estou sendo vítima, uma vez atrás de outra vez, de ilegalidades e, assim, eu não sou tratado como um brasileiro normal. O Ministério Público do Rio informou em nota que Flávio Bolsonaro, quando era deputado estadual, foi convidado a prestar esclarecimentos e apresentar documentos e negou que existia ilegalidade na condução e na tramitação do caso. O protesto no centro do Rio contra o bloqueio de recursos para a educação anunciado pelo MEC reuniu cerca de 150 mil pessoas. A gente acompanhou, veja. A manifestação começou por volta das 3 da tarde desta quarta-feira. Milhares de pessoas ocuparam as imediações da Igreja da Candelária, no centro do Rio. É uma mobilização que já tomou toda a sociedade. É o povo brasileiro dizendo que quer educação pública no nosso país de qualidade e gratuita. De lá, a multidão seguiu com faixas e cartazes pela Avenida Rio Branco. Cerca de 150 mil pessoas participaram do ato, segundo os organizadores. A Polícia Militar não divulgou a estimativa de público. A gente está defendendo uma escola pública de qualidade, a gente está defendendo uma universidade pública de qualidade. E do jeito que a coisa vai, acabando com a escola pública, com a universidade pública,
Como é que fica o futuro dos jovens no Brasil? Eu quero que o meu país seja respeitado, seja grande, conhecido lá fora pela qualidade do povo que ele tem, a educação que ele tem, do professor que ele tem. Nós só conseguiremos isso a partir da educação. Sem conhecimento, nós não seremos nada, nós seremos sempre colonizados. Olha só, como eu acho que é um assunto mega polêmico, e aqui eu nunca fugi de nenhum assunto polêmico, eu acho importante a gente falar, apesar da professora Bruna Soalheiros estar aqui, eu acho que mais como uma pessoa que vive a educação pode falar, mas eu quero dar minha opinião aqui. Eu acho que ontem, muita gente falando assim, mas pode ser todos os lados, né? A polarização que está castigando esse país, seja a extrema-direita, a extrema-esquerda, ficam brigando, tá? E a gente, como sociedade, fica nesse limbo, patinando, caindo de boca, tomando 7-1 na cara todos os dias. Eu acho que é o seguinte, as pessoas ficam falando assim, uma questão de ideologia. É óbvio que é uma questão de ideologia. Um povo sem ideologia é um povo sem ideias. Um povo sem ideias é um povo sem cérebro, que não pensa, e um povo que é enganado. Se isso te faz um terreno fértil para a corrupção, tá dado aí o recado. Agora, o que a gente tem que pensar é que não é uma coisa partidária, e não deve ser uma coisa partidária. Quem faz uma manifestação pela educação algo partidário, tá errado. Primeiro que é o seguinte, até ontem, até o ano passado, a gente não tinha uma educação britânica, né? Ninguém, seja esquerda ou direita, a gente teve governo de direita, 2 vezes presidentes de esquerda, ninguém olhou para o professor. Ninguém olhou para o professor, ninguém olhou para a educação. A gente é historicamente negligenciado pela educação. É o que acontece. E a gente está negligenciado pela educação há anos, e quando você está com falta de vitamina D, tu vai parar de ir para o sol? É isso que eu quero perguntar. Quando o presidente diz que a educação é ruim no país, aí a gente tem que falar em cortes da educação, é por isso que teve a manifestação. Essa manifestação não pode ser partidária de forma alguma. Essa manifestação é pela educação, educação de qualidade, educação pública de qualidade. O que a gente tem que fazer questionamento como sociedade é que no passado ninguém fez nada, no presente ninguém fez nada, mas se ninguém fazer agora, o futuro está danado. Boa tarde, doutor Marcos Amin, que chegou agora aqui. Boa tarde, professora. Você que vive, explica pra gente o que significa exatamente, porque há uma briga de informação aí. Uma hora é corte, outra hora é contingenciamento. Muita gente de um lado acha que é uma coisa de defender o palanque, não é o palanque. Qual é a questão? Dizem que não é corte, é investimento em educação básica. Explica pra gente. Tem um investimento em educação básica? Quando a gente começa a disputar o vocabulário, a gente já percebe que tem alguma coisa muito equivocada. Porque, por exemplo, você que é jornalista, já devia ter automaticamente a notícia do que está sendo cortado e do que não está sendo cortado. Então, a gente agora tem que explicar que não é corte, que é contingenciamento. O que o ministro informou? O ministro informou que ele está segurando uma verba que já estaria destinada. Ou seja, ele tem o dinheiro, mas não vai aplicar agora. Isso seria o contingenciamento. Qual o problema disso que ele está dizendo? Porque, na prática, isso é um corte, porque isso diz respeito ao orçamento que deveria ser investido ainda no ano letivo de 2019. O que ele está cortando objetivamente? Ele está cortando o que a gente chama de verba de custeio. São todas as despesas que a gente faz no dia a dia na instituição de educação, seja ela, e é isso que eu quero pontuar bastante, seja ela de ensino básico, de ensino médio, de ensino profissionalizante, ou seja, de ensino superior, que são as universidades. O que vai começar a faltar nesses lugares? Vai faltar luz, que a gente não vai conseguir pagar. Vai faltar água, que a gente não vai conseguir. Isso tudo é despesa de custeio que está sendo contingenciado. Vai faltar telefone, vai faltar internet, vai faltar papel. Então, eu vou aplicar uma prova, não tem papel para os alunos fazerem a prova. Vai faltar dinheiro para pagar todos os terceirizados. Quais são as funções terceirizadas nessas instituições hoje? Segurança patrimonial. Então, esses terceirizados estão correndo risco de ter os salários suspensos, como aconteceu no nível estadual aqui há alguns anos na UERJ. As pessoas que trabalham nos serviços gerais estão sob pena de estarem sem o salário a partir do segundo semestre. Isso significa limpeza,
as pessoas que trabalham na recepção desses lugares, as pessoas que fazem trabalho burocrático, que não são servidores concursados. Resumindo, a educação não é só você ensinar, a educação tem uma logística com qualquer empresa para se acabar funcionando. Mas aí a gente está vendo aí a manifestação, a imagem que tomou ali o centro do Rio de Janeiro e a manifestação que reunia estudantes e professores terminou em confronto com a polícia. Um ônibus foi incendiado. Veja na reportagem. A multidão já estava indo embora quando manifestantes invadiram e picharam o monumento do Palácio Duca de Caxias, quartel-general do Comando Militar do Leste. Os militares do Exército usaram bombas de efeito moral para dispersar o grupo. Depois disso, homens mascarados atacaram policiais militares que responderam com bombas de gás lacrimogêneo. Durante o tumulto, um ônibus foi incendiado na Avenida Presidente Vargas, deixando a via completamente interditada. O ônibus pegando fogo. Segundo testemunhas, os atos de vandalismo começaram depois que os organizadores já haviam encerrado o protesto, que seguia pacificamente. Pelo menos 10 pessoas foram presas na confusão. Tava demorando para esses vagabundos aparecer, né? Tava demorando, né? Você tem uma causa de educação, aí vem Black Bloc, vem aqui comigo, eu quero falar com a minha cara, porque da outra vez, né? Eu lembro 2014, eu lembro, tá? Não tenho medo de vocês, não. Eu não tenho medo. É vagabundo que matou meu colega, é vagabundo que matou jornalista, é vagabundo que não tem causa nenhuma. Esse sim não tem ideologia nenhuma, não. Estavam no cantinho, né? 10 ou 15, eu sei, estavam lá no cantinho, esperando passar a manifestação para no final vocês darem a sua assinatura e acabar com quem foi com o filho pequeno lutar pela educação, acabar com a imagem de quem foi de manhã e ficou lá na chuva com cartaz pacificamente, bonito, para fazer uma manifestação digna de que a gente tem direito. Ah, não, mas vocês estavam lá para botar confusão, para botar fogo no busão, né? Por que vocês não pegam o carro de vocês agora? Vocês que mascararam a cara, que tacaram aí, por que vocês não pegam o teu carro agora e botam o trabalhador para levar no trabalho? Porque o empresário não vai botar uma linha de ônibus ali não, rapaz. É isso, né? Ah, mas não. Aí começa a ameaça, aí começa... Ah, vai te catar. Black Bloc é bandido. Não adianta. Black Bloc é bandido. E acaba com a manifestação digna de pessoas, machuca e mata. Como já mataram. Como já mataram. 11h51. A Polícia Civil prende 13 suspeitos de tráfico no Morro São João, no Engenho Novo. Os criminosos são do Comando Vermelho e fazem parte da quadrilha que planejava invadir o Morro dos Macacos. A gente está vendo nas imagens aí, ó, a operação hoje da polícia. A gente está mostrando os policiais. Foram cerca de 30 mandados de prisão ali no Morro São João. Doutor Marcos Amin, agora sim, boa tarde para você. Essa operação hoje no Morro São João, isso justamente é importante no momento em que eles travam uma guerra para tentar dominar o morro ali do outro, né? Que causa o desespero que a gente mostrou na semana passada nessa região. Boa tarde mais uma vez, Isabelle. Boa tarde, professora. É a intervenção do Estado, né, Isabelle, nessa guerra que vinha acontecendo ali entre o Morro do São João e o Morro do Macacos, basicamente, né? O Estado intervindo para ver se coloca um fim nesse confronto, pontualmente um fim nesse confronto que ocorria naquela região. E é um confronto de anos, né, doutor Marcos? É um confronto de anos. A gente mostrou já, a gente está mostrando aí, não é de agora. A gente tem esse confronto, essa região aí em guerra há muito tempo. O que foi, Humberto? Daqui a pouco a reportagem está ficando pronta e a gente vai ao vivo também da atualização dessas prisões por lá. Agora eu vou chamar a Patrícia Hadlich aqui, movimentar. A Patrícia Hadlich está no velório do professor de luta que morreu foi na segunda-feira, que dia é hoje? Quinta? Foi na terça-feira, né? Mas ela está sabendo que eu vou chamá-la ou ainda não? Não? Então tá, daqui a pouco a gente vai falar com a Patrícia? Daqui a pouco a gente vai falar com a Patrícia ou ela já tá aí? Pode falar. Daqui a pouco a gente vai pra onde agora, Humberto? Vamos com onde? Volta com a operação. Não tem problema, a gente fala sério, né? Vai falando, a gente mostra a imagem então. Mostra as imagens que o Jackson falou que tem na reportagem dele, mesmo que a reportagem não esteja pronta. Aí você vê a atuação dos policiais, a chegada dos policiais. Logo na chegada, uma pequena troca de tiros ali, mas quando você vai com planejamento, é muito mais fácil, né, doutor Marcos? A chance de ocorrer confronto, Isabelle, sempre existe, né? É uma área dominada por narcotraficantes,
uma área que fica sempre sob o domínio do terror, então qualquer incursão naquela localidade, por mais planejada que seja, o risco de confronto sempre há. Principalmente, Isabelle, se você for em locais onde há a concentração de vagabundos, de narcotraficantes ou de material ilícito, seja arma ou seja drogas. Eles costumam impor uma resistência, né, justamente para ou dar chance dos narcotraficantes fugir ou de retirada desse material. O que aconteceu na Maré, por exemplo, na segunda-feira à tarde, nós tínhamos uma localização de um grande narcotraficante e de farto material entorpecente dentro de um imóvel, só que para chegar perto desse imóvel houve uma resistência e a gente, como anda ao lado da lei, né, sob o julgo da lei e tendo o morador daquela comunidade como nossos protegidos, né, então a gente tem que andar com muita cautela, progredir com muita cautela e, infelizmente, quando nós chegamos naquele imóvel, quando conseguimos vencer a resistência, o narcotraficante já se evadido e grande parte do material já tinha sido retirado. A gente agora sim, vamos com Patrícia Hadlich, ela já está me ouvindo. Patrícia Hadlich está agora no velório, vai ser enterrado daqui a pouco, né, Paty? O corpo do professor de luta morto no Alemão na terça-feira. Boa tarde, Paty. Isso, Isabelle, boa tarde. Olha, o enterro está marcado para 3 horas da tarde, né, no cemitério de Inhaúma. O velório está acontecendo desde as 11 horas. Então, os familiares, os amigos, muitos alunos do professor vieram aqui fazer essa despedida. Aqui ao meu lado a Sandra Mara, que é a mãe do Jean, que está aqui gentilmente falando com a gente, assim, juntando todas as forças para ficar em pé, né, Sandra? Então, primeiro, obrigada por você participar com a gente ao vivo. Teu sentimento hoje, minha flor? Obrigada. Eu estou juntando meus cacos. Arrancaram a minha metade. Arrancaram meu filho dessa vida. Meu filho não morreu. O meu filho foi tirado daqui. Porque nós temos um governador que manda a polícia dele para a rua matar. Primeiro mata, depois pergunta quem é. Porque se perguntasse quem é, não tinha matado meu filho. Porque meu filho não tinha que morrer. Meu filho não morreu, meu filho foi arrancado. Assassinado pela polícia do governador, a quem ele mesmo fez campanha para eleger e disse que seria um bom governador, foi o mandante da morte dele. O que fica do Jean? Eu conversando aqui com as pessoas, todo mundo que a gente conversou, que a gente entrevistou, falou do carinho de uma pessoa que sempre quis ajudar todo mundo. O Jean era uma pessoa maravilhosa, abraço mais apertado desse mundo que eu já recebi. Era um filho exemplar, um filho educado com todo mundo, um pai amoroso, dedicado, era uma pessoa extraordinária. Como é que eu vou falar do meu filho hoje? Eu não tenho palavra para descrever o meu filho, não tenho como descrever meu filho. Meu filho era tudo de bom, era o melhor irmão, o melhor pai, o melhor filho, o melhor sobrinho, o melhor amigo, o melhor professor, o instrutor, o mais educado com os vizinhos. Eu não tenho palavra para descrever o meu filho. Foi uma pessoa dessa que eles arrancaram desse mundo. Isabelle, Sandra Mara te ouve, só um malfone aqui. Dona Sandra, ontem a gente se emocionou muito com a entrevista da senhora que deu ali aos jornalistas no dia, pouco tempo depois que seu filho havia sido morto. E a gente viu a imagem muito emblemática, ele estava chegando para dar aula no projeto que ele já dava aula justamente para as crianças dessa comunidade que é dominada pelo tráfico de drogas. Ou seja, ele lutava com a forma dele, sendo professor de luta, ele tinha, a arma dele era lutar para combater o tráfico que chegasse a essas crianças. Eu gostaria que a senhora falasse justamente do Jean, que a gente ouviu em outras reportagens, mas ouvindo da senhora a história, a luta que ele tinha com um contra-cheque de R$800, menos que um salário mínimo, para tentar de alguma forma ajudar o futuro dessas crianças, que muitas vezes é um futuro condenado, porque está ali colado no tráfico de drogas. Inclusive tinham crianças que estavam com ele, que já estavam na rua, que já tinham saído para o CREA, para internato de infrator, que vinham em casa, e ele conseguiu pegar essas crianças, levar, fazer do esporte, daquele esporte,
uma criança educada, a criança voltar para casa. Ele tinha criança que ele se responsabilizou lá no internato de pegar e entregar a criança para dormir. Então ele pegava a criança, levava para o treino e depois entregava para dormir, para dar a essa criança a esperança de uma vida decente e não ir mais para aquele caminho. E ele conseguiu fazer com muitos ali. E além desse, ele ainda tinha crianças especiais, trabalho com crianças especiais. E um fato assim interessante relacionado ao Jean, Isabelle, foi que quando eu cheguei, a dona Sandra Mara estava dizendo assim, que tudo que ele dizia o tempo todo era obrigado. Quer dizer, uma pessoa, no meio de tanta dificuldade, era uma pessoa ainda que tinha muita gratidão, né, dona Sandra? Muita gratidão, muita humildade. Ele não queria o dinheiro, ele não precisava daquele pagamento, ele precisava de salvar aquelas crianças, ele precisava de trazer um mundo melhor para aquelas crianças que nunca tiveram nada, que não tinham nada. Muitos deles não tinham nem pais em casa para educar, e o meu filho fazia esse papel, pegava aquelas crianças como se fosse filho dele para educar. Paty, a gente está ouvindo aqui a dona Sandra Mara e me veio à cabeça também, não só a entrevista que a dona Sandra Mara deu no momento, naquela noite, mas principalmente que ela fez, ela postou na internet justamente o contra-cheque do filho, que o que me chama a atenção é um contra-cheque menor do que um salário mínimo, né, dona Sandra? Pois é, ele não... E aquilo não era todo mês que recebia, ficava 2, 3 meses sem vir aquele dinheiro. Era como se aquele dinheiro fosse uma ajuda de custo para ele. Ele não se importava com aquele dinheiro, ele se importava com o trabalho, com o que ele fazia, com aquele resgate. Tá? O último campeonato que ele participou, que nós fomos, que foi 20 de abril, na semana da Páscoa, que é o dia que antecedeu a Páscoa, ele foi pro campeonato estadual que aconteceu no Clube Municipal. Eu sempre ia, sempre dava força, eu, minhas irmãs, o irmão, a gente sempre dava força ao trabalho dele. Apoiava o trabalho dele, sempre apoiei meu filho, eu nunca larguei meu filho. E reclamei com ele que nós chegamos 8 horas da manhã, saímos de lá 5 horas da tarde e nem todos os alunos que estavam inscritos a competir já tinham competido. Quer dizer, ele escrevia o maior número de alunos que ele pudesse. Inclusive no domingo da mãe, do Dia das Mães, ele ficou na minha casa sentado com o meu computador, escrevendo os alunos para o campeonato que ocorreria agora no dia 25. Tá? Muitos alunos. Eu falei, você escreve tantos que a gente não tem condição de assistir tantas lutas. E muitos campeonatos, eu conversando aqui com as pessoas aqui no velório, Isabelle, ele pagava as inscrições de todo mundo, porque senão essa garotada não ia ter condições de competir. Então ele pagava do bolso dele, com toda essa dificuldade, a inscrição para que todo mundo pudesse participar dessa competição. Realmente, assim, a gente sente aqui das pessoas, né? O Jean era uma referência na comunidade, né? Olha só, a gente viu aí, acabou congelando a imagem, a Paty volta daqui a pouco com mais informações e a gente também vai atualizar vocês sobre essa questão. Ela falou do velório, o enterro vai ser às 3 horas da tarde, né? A gente viu aí a dona Sandra Mara, que ficou muito marcada por dar a entrevista logo após, ainda com o corpo do filho embaixo do carro, acabou morrendo ali mesmo no local. Logo a polícia veio, fez a perícia, mas ainda continuavam os tiros, em meio ao desespero, em meio à dor, ainda continuava o tiroteio no Complexo do Alemão, mesmo diante de uma pessoa baleada que foi socorrida dentro da ONG, que é a imagem de um aluno do professor que acabou baleado na porta da ONG. O professor ainda caído, ainda estava no tiroteio, a realidade desse povo. Daqui a pouco a gente volta com a Paty com mais informações. Pedi para liberar uma mãe no enterro, né, gente? Não tem como a gente ficar segurando uma mãe no velório do filho. Eu agradeci ali a dona Sandra
Mara. E ontem a gente falou e muita gente pediu, o doutor Marcos Amin, foi feita a perícia no local. São duas versões, foi feita a perícia no local, mas a transparência, todos os casos, eu sei que a DH faz o trabalho, tem o protocolo, mas a transparência para dar resposta, por ser quem era o Jean mesmo, a pessoa querida, que diante de todas as dificuldades, combatia do jeito que ele podia combater o tráfico de drogas naquela região, a transparência e dar uma resposta imediata para saber o que aconteceu naquele momento é importantíssimo, né? Isabelle, sim, eu me compadeço, né, do episódio que ocorreu com essa família, principalmente com esse rapaz, trabalhador, lutador, que não só lutava para ele mesmo sair daquela condição ruim que o cerca, mas ajudar pessoas, ajudar menores em situação de vulnerabilidade, tá, também sair daquela situação. Mas devo lembrar, Isabelle, que igual o Jean, morreram só ano passado 100 de policiais. Então, o erro não é o policial estar dentro daquela comunidade. O erro é o vagabundo que dentro do Complexo do Alemão e do Complexo da Penha sempre enfrentaram a polícia, sempre andaram extremamente armados. Dentro daquelas comunidades há um complexo, um bunker, que se chama Caixinha do CV, onde há mais de 50 fuzis utilizados para fazer guerra. Como chama? No Rio de Janeiro inteiro. CV? Caixinha do CV, que o antigo secretário erradamente chamou de Caxias uma vez, que era CX, uma inscrição. Sim. Aquilo ali é Caixinha do CV. São aproximadamente 50 fuzis itinerantes que rodam todo o estado do Rio de Janeiro para tomar território. Está dentro daquela localidade, dentro do Complexo do Alemão, dentro do Complexo da Penha. É um bunker. Aquilo é um bunker do Comando Vermelho. A gente não pode se esquecer disso. O errado não é a polícia militar, o errado não é a política de segurança. O errado é o vagabundo que está lá dentro sustentando aquela arma. O que está tudo errado é que quando você coloca num episódio como esse, de um professor, que a gente vai contando a história dele, a mãe falando, você vê que trabalhava justamente, fazia também seu trabalho de política de segurança, que é evitar novos criminosos lá na frente, vulneráveis a isso. Você colocar numa situação como essa, o cidadão de bem, o trabalhador, contra a polícia. Enquanto isso, você tem uma vagabundagem, seja Comando Vermelho, seja quem for, num terreno extremamente fértil para atuar. Né, professora? O que parece que a gente está dizendo a essas pessoas? Né? Primeiro, que a gente deve, como sociedade, desistir dos alunos que ele tinha. Isso é totalmente equivocado. Né? Como a mãe do professor falou, era o trabalho dele que era a alternativa a justamente o ambiente de violência no qual essas crianças viviam. E se a gente associa isso, né, a essa desqualificação, a esse menosprezo, à função do professor, que nesse caso extremo redundou no falecimento dele, ao que os manifestantes ontem ouviram sobre o seu ato de defesa da educação, a coisa fica ainda muito mais conturbada, né? Porque o chefe do Estado da República Brasileira ofendeu os manifestantes do jeito que ele ofendeu, o que sobra para o cidadão fazer? Né? A quem a gente recorre nesse clima de conflito generalizado? 12:06, a gente vai ver agora a reportagem completa da operação da Polícia Civil em 4 comunidades no Engenho Novo. O objetivo era prender os chefes do tráfico de drogas da região. Pelo menos 10 suspeitos foram presos. Quem conta pra gente é Jackson Silva. Rodou. Policiais militares e policiais civis fizeram um cerco no Morro São João. A operação foi para cumprir 28 mandados de prisão. Alguns criminosos já estão atrás das grades. Mesmo preso, Márcio José Guimarães controla a comunidade do Engenho Novo, na zona norte do Rio. As ordens são repassadas para o chefe do morro, Fábio Pinto dos Santos, que está foragido. Em vários pontos da comunidade é possível ver as marcas dos tiros de fuzis. Esta casa virou uma peneira. Quem mora aqui já sabe o que fazer durante os confrontos. A gente estava dormindo, escutamos um barulho, correndo. Peguei as crianças, peguei ela, a gente correu pro último cômodo. Deitaram no chão, fizeram o quê? Ficamos agachados, até parar. Nesta capela, que fica no alto do morro, escapou do tiroteio. Essa creche, que fica ao lado, também foi metralhada. Olha só, essas janelas com várias marcas de tiros. E segundo os moradores, exatamente nesse lugar que os professores e crianças tiveram que deitar no chão durante os confrontos. É essa a realidade de quem vive aqui. Confronto, polícia, bandido, então não tem aula. Já entrou tiro na creche já uma vez, quando tinha tiroteio intenso aqui, e as tias ficaram desesperadas. Agora, quando dá um tiro, então tem uma polícia aqui, eles não abrem a creche mais.
Os policiais também procuraram um cemitério clandestino no Alto do São João, mas o local não foi encontrado. Os bandidos são acusados de tentar invadir o Morro dos Macacos em Vila Isabel, também na Zona Norte. Há quase um mês que as duas comunidades estão em guerra. 3 homens foram presos. A polícia investiga se eles estão no grupo que tentou invadir o Morro dos Macacos. Os moradores dessas regiões passaram a conviver com esse cenário. É até bom quando não tem creche, que a gente guarda as crianças em casa, quietinho lá, até acabar. É uma rotina, fica uma rotina. Vamos então ao vivo com o delegado Dr. Fábio Asti, que tem mais informações sobre essa operação, que é uma operação seguida de uma investigação da equipe dele. Boa tarde, doutor. É uma investigação para chegar nesses nomes e a operação de hoje, né? Boa tarde, Isabelle. Realmente, ao longo de um ano, né, nós fizemos uma investigação bastante criteriosa, um mecanismo moderno de inteligência. Nós conseguimos aí identificar, com mandados de prisão preventiva, 28 integrantes da organização criminosa. Conseguimos identificar 3 escalões dessa organização criminosa, né, por pessoas que já foram importantes na facção que maior atua aqui no Rio de Janeiro, e hoje conseguimos aí cumprir 28 mandados de prisão, sendo 13 com êxito até o momento, e com isso a gente espera conseguir também diminuir a incidência de crimes conexos ao tráfico de drogas, como é o caso de roubo de veículos, roubo de cargas, que estavam assolando aqui a região do Grande Merre e Grande Tijuca. Normalmente, doutor, eu ia falar dessa questão de não só o tráfico de drogas, mas como você acaba combatendo esses traficantes, que hoje a gente chama de traficante pelo costume, mas que rouba, que causa ali o terror na região, mas também nesse tipo de operação, evitando para os moradores das comunidades essa guerra de facção, porque hoje a realidade ali é que eles vivem no estado de disputa de território, né? É verdade. No Complexo São João, propriamente dito, eles têm a intenção de invadir a área conexa do Morro dos Macacos para poder ganhar esse território e expandir a sua traficância, a sua venda de drogas. E com isso ganhar mais terreno e praticar também outros crimes. Por exemplo, eles têm agora até gerentes de roubo de cargas, gerentes de roubo de veículos, para com isso poder ter mais proventos financeiros e ganhar mais dinheiro do que a venda de drogas propriamente dita. Quando vocês chegaram na comunidade ali, a gente teve informação de que eles resistiram, tiveram uma troca de tiros ali na chegada já, né, doutor? Exatamente, tivemos aí uma breve resistência quando adentramos no terreno no início da manhã, na localidade próxima ali ao acesso da Marechal Rondon, mas aí conseguimos ganhar o terreno e chegamos aí aos pontos principais, onde logramos aí conseguir prender os personagens principais. Inclusive, Isabelle, conseguimos localizar um cemitério clandestino do tráfico de drogas, onde eram desovados ali cadáveres ou ossada. Os bombeiros estão lá com cães farejadores e agentes da 25DP. Daqui a pouco eu vou retornar para lá para prosseguir nesse trabalho. Minha pergunta, porque na informação no meu programa de rádio, a gente deu que teria um cemitério clandestino no alto do morro. Vocês conseguiram chegar e nesse momento está sendo feita diligência que fala? Diligência naquela localidade, cemitério clandestino no qual eles nessa guerra fazia o tribunal do tráfico, fazia o micro-ondas e acabava com o inimigo ali mesmo, é isso? Exatamente. Havia um tribunal do tráfico instalado dentro do Complexo São João e esse local de cemitério clandestino era encontrado atrás do cruzeiro no Morro do Sampaio, que faz parte do Complexo São João. Então, desde de manhã, estamos lá com equipes do Corpo de Bombeiro, de cães farejadores, agentes de Polícia Civil, que estão logrando êxito em poder fazer o recolhimento dessas peças e vamos voltar para lá para prosseguir nessas diligências. Está vendo aí, doutor Fábio, falando, a gente tem, doutor Marcos Amin, a importância de você fazer uma operação como essa. Doutor, segura aí um pouquinho, porque você vai na intenção, como o doutor falou, gerente, antes era gerente da boca, a gente agora tem gerente do roubo, gerente disso, gerente daquilo. Você faz uma operação como essa e não acaba com a prisão, né, doutor Marcos? A partir dali você descobre o cemitério, você começa a ver outros tipos de crimes praticados, não só naquela localidade, como a gente está falando, inimigo, guerra de facção ali nessa
nessa área, a gente sabe que eles querem expandir para o lado do Complexo do Lins, você acaba aumentando e resultando numa operação muito maior, às vezes, né? Exatamente, Isabelle. Com material que é apreendido durante operações como essa, além de instruir o inquérito que já esteja em curso, também é possível haver desdobramento para outras investigações e instauração de outros inquéritos, né? É muito importante esse tipo de ação, não só para conhecer o território, né? Saber onde determinados vagabundos se homiziam, mas também para instruir investigações que já estejam em curso. É uma ação controlada, uma ação baseada em elementos de informação angariados, né? Conseguidos em investigações anteriores, né? Mas também que ajuda a instruir investigações que se seguirão a partir dessa ação. Doutor, muito obrigada pelas informações. Eu adoro o SBT Rio. Tem como botar a imagem de novo? Muito obrigada, doutor. Pode atender os outros colegas ali. O SBT Rio, se fosse com outra, não ia acontecer isso não, tá? Doutor tá ali, ó, falando pro pessoal, pros coleguinhas. Espera que eu tô ao vivo no SBT, né? SBT é maravilhoso. A gente tava no ao vivo, o coleguinha chega, porque é isso. SBT é família, deixa todo mundo chegar. Vou liberar o doutor pra vocês, tá, coleguinha? Mas ai se a gente chega no ao vivo de outro. Ah, rapaz, aprenda com o SBT. Todo mundo tem vez. Pode atender aí. Obrigada, doutor. Eu vou ao vivo agora com o Fábio Barreto, que tem informações direto da Zona Oeste. Acontece neste momento um protesto em Bangu por causa da morte cerebral, uma tristeza de um garoto de 11 anos que teria sido baleado pela PM. O Fabinho Barreto explica pra gente. Fabinho, é com você. Nem vou dar boa tarde, né, amiga? Complicado. Minha amiga Isabelle, é muito complicado, é muito doloroso. A mãe do Cauã, de 11 anos, ela está aqui atrás de mim completamente esfacelada, dilacerada, em estado de choque. Ela não consegue falar absolutamente nada. O estado emocional dela já traduz exatamente a extensão dessa dor. E tudo isso que está acontecendo aqui na Vila Moretti, que fica em Bangu, na Zona Oeste. As pessoas estão aqui ao meu lado, numa manifestação, já fecharam a rua, cartazes. O Cauã tinha apenas 11 anos, foi baleado nas costas, andando de bicicleta numa rua próxima aqui à comunidade. No momento em que a Polícia Militar fazia uma operação aqui na região, 2 homens foram baleados e mortos. O Cauã foi socorrido para o Hospital Albert Schweitzer pelos próprios policiais militares. Ele ficou 1 semana em coma, com um quadro gravíssimo, e lamentavelmente chega a notícia da morte dele, a morte encefálica. Ao meu lado está aqui o seu Jocelir, que é o pai, também, coitado, completamente desesperado. Eu queria que o senhor inicialmente explicasse ao público do SBT Rio e, consequentemente, também à própria Isabelle Benito, exatamente o que aconteceu. É difícil até para nós jornalistas. Eu queria que o senhor nos desse uma posição a respeito, por favor. Meu filho apenas estava andando de bicicleta quando esses rapazes chegaram atirando no meu filho. Quem são esses rapazes? São os policiais, polícia militar. Chegou um carro descaracterizado, entendeu? Parou. Carro descaracterizado? Isso aí. O senhor então acusa que os policiais fizeram isso? Pois, o senhor está dizendo isso? Policiais que fez isso com meu filho. Por quê? Não sei o que eles queriam, assassinar meu filho, pô. É justo isso? Eles têm que chegar, render e prender, mas não tinha que render meu filho. Meu filho, não... depois de baleado, meu filho no chão, ainda veio correndo para dar um tiro de misericórdia na cabeça do meu filho. Mas meu filho não é traficante, meu filho não é erradinho nem nada. Que isso? Tem 11 anos, tinha acabado de vir da escola, caído no chão, vim para querer dar um tiro na cabeça do meu filho. Não tem lógica isso. Até quando vamos sofrer? Como é que tá a nossa segurança? Como é que tá a minha família agora? Eu não posso trabalhar se eu sair na rua aí. Minha segurança da minha esposa. Olha como é que tá minha esposa hoje em dia. Ela que era acostumada, o garoto tinha acabado de vir da escola. Andando de bicicleta, eles vinham querer dar tiro nas costas de uma criança. Se não é um morador, vir e pular, não é uma criança. Ele é da igreja, pulou, ainda empurraram o cara, mas aí quando viram, botaram a mão na cabeça e saíram de perto. Foi quando começou a multidão vir e querer lixar eles, porque é uma vida de uma criança. É uma criança. As nossas crianças vivem na comunidade, a gente não pode morar em qualquer lugar. A gente vive aqui. E nossa segurança hoje, como é que vai ficar? Não sei o que eles podem vir fazer com a gente também, pô. Entendeu? A gente somos pai, estamos sofrendo. É um dia a dia comigo. Tirou um pedaço grandão meu. Todo mundo sabe aí que eu sou um paizão. Eu tava no trabalho nessa hora. Eu tenho que ganhar meu pão de cada dia. E agora? Como é que eu vou fazer, pô? Como é que eu vou fazer? Meu filho lá, meu filho de 9 anos sofrendo também, que só andava os dois juntos. Vocês podem ver a foto aí, ó.
A foto aí a gente só curtiu todo mundo junto. Só todo mundo junto. A família tá destruída agora. A gente sentava para almoçar junto, sentava para jantar junto, saía para lanchar junto. E aí? O que eu vou fazer agora da minha vida? Sem uma parte minha. Era uma parte minha grandona. Esse moleque, esse Cauã, era tudo pra mim, tudo pra mim, tudo. Tudo. O que eu vou fazer agora? Sem um pedaço meu? Tava no dia a dia comigo. Ô pai, vem ficar comigo, eu quero ficar com o senhor. Vem pra cá, filho, pra minha casa. E aí? Como é que eu vou fazer agora? Como é que eu entro dentro de casa? Eu entro dentro de casa, olho as coisas do bichinho. Como é que é isso? Não é justo isso, tá acontecendo. Eu vejo todo dia o SBT, eu vejo o repórter, eu vejo as notícias. Mais uma vítima da violência. Até quando a gente vai sofrer com isso? Até quanto? Cadê o governador nessa hora? Quem vem dar assistência a gente? Foi os homens dele, ele que botou esses homens na rua. Não foi eles que botaram? Foi ele. E cadê? Isabelle, eu peço desculpas a você, Isabelle, porque eu estou com um problema aqui no nosso áudio, não estou conseguindo te ouvir nesse instante. Eu peço para que a produção entre em contato conosco para que possamos restabelecer o áudio, mas o fato é que a situação aqui está assim, completamente destruída por conta dessa notícia, dessa informação que nos chega agora da morte encefálica do Cauã, que ficou uma semana no hospital, lutando pela vida, não resistiu. E a família desesperada, e o protesto acontece aqui na comunidade. Isabelle. Hoje pela manhã veio essa notícia, a gente sabia da informação há uma semana e ele ficou internado durante uma semana. Inclusive, o Fabinho não está me ouvindo, mas eu queria confirmar a informação de que a família autorizou a doação de órgãos do Cauã. A voz, a dor, o choro da mãe que ficou ali, que incomoda tanta gente, que dói tanto a gente. E a gente, é óbvio que todo mundo quer que seja apurado os fatos. É para isso que a gente precisa, justamente para que se não morram inocentes e que não, muito menos uma criança de 11 anos, que é inconcebível. Dr. Marcos explicou aqui da operação que foi na Maré e que você acaba tendo dificuldades de chegar até o criminoso, que perde a parte apreendida justamente para evitar a morte de moradores, porque a gente sabe que quem tem um compromisso com a vida é a polícia. Então, no momento em que você tem uma família que acusa a polícia, uma família que diz que foram policiais, militares, em carro descaracterizado, que acabou atirando numa criança de 11 anos na bicicleta, é preciso que as pessoas acham que não se tem a investigação. É preciso se ter a investigação para isso, mas é preciso se ter elementos para isso, né, doutor Marcos? É muito complicado quando a gente tem uma mãe que chora e não conseguir dar a verdade, não conseguir apurar quem que atirou na verdade, porque é uma comunidade, como eles falaram, é dominada pelo tráfico, como em sua maioria, seja qual for o grupo paramilitar, que vive essa guerra e que no momento em que a polícia vai chegar, já aconteceu o pior, que é o caso hoje, o pior do pior no que eu estou falando, que eu imagino que é uma criança de 11 anos morrer. Então, Isabelle, a DH tem compromisso com a verdade, independentemente de versões que são dadas, né? Até porque eu não comento a dor, né? Nem as palavras de pai e mãe de uma pessoa que morre, seja ela traficante ou não, né? Eles têm todo o direito de falar o que quiser, mas maldita a Polícia Militar, né? Porque nos 2 episódios que tivemos aqui hoje no SBT Rio, foi a Polícia Militar que matou. O traficante é um santo, né? Ou então é um exímio atirador, porque ele nunca acerta ninguém. Sempre quem acerta o inocente é a Polícia Militar. Maldita a Polícia Militar essa, rapaz, que só acerta inocente, né? Então a gente tem que ter muita calma para acusar policiais, para acusar indivíduos que saem de casa para proteger a população. Tem que ter calma com isso. É pegar o depoimento, por exemplo, do pai, que disse que teve um tiro de misericórdia. Tiro de misericórdia, a pessoa está no chão. Isso é facilmente identificado pela perícia médico-legal. Facilmente identificado. Né? Se ele recebeu o tiro no chão e se estava deitado e se estava encostado no chão. Então a gente tem que ter muita calma, né, para acusar uma instituição, acusar, melhor dizendo, policiais, porque pode ter sido, né? Pode ter sido sim, mas isso deve ser apurado com uma investigação, né? Pode ter sido os policiais, mas a gente tem que ter muita calma, né? Porque do outro lado tem traficantes atirando que não tem o menor
compromisso com a vida de ninguém. É o que a gente sempre fala, pela presunção da inocência, até de quem é polícia. A gente sabe também, por isso é verdade, o compromisso com a verdade é importante. Só que nessas comunidades, a gente está vendo agora a imagem forte, é a mãe, né, gente? É a mãe que está aí passando mal, a informação que foi confirmada pela manhã da morte. Agora, é justamente nessas comunidades onde tem essa guerra que a gente mais mostrou. Essa semana, eu acho que foi a semana que a gente mais mostrou esse tipo de situação, colocando polícia e morador em guerra. E aí você vê a morte, agora a gente mostrou o rostinho dele, aí é pior ainda, não sei se antes estava marcado. E a gente está falando agora, não desmerecendo as outras, mas um filho de 11 anos. Eu acho que o doutor Amin está coberto de razão em ponderar essas questões, mas também é papel do Estado, até pela finalidade, pelos fins que o doutor Amin pontuou, amparar e acolher essa família nesse momento. Porque na cabeça desse pai, tudo bem, isso vai ser ou não comprovado em investigação, quem assassinou o filho dele foi a polícia. Não adianta explicar para ele que não foi, que pode não ter sido. Não se trata disso. Se trata de assistência social, assistência de psicólogo, sob orientação do Estado, para que acolha essa família, porque ele tem um irmão de 9 anos, que vai crescer aprendendo que foi morto pela polícia. Sim, e ele fala justamente, eu acho que ele quis dizer que ele vê o governador indo no enterro de um policial, que também é muito importante, sim, a gente acha claro, super importante, isso não tem discussão. mas também do outro ponta da história, que é o morador, que a gente não está falando de morador, a gente está falando de uma criança de 11 anos, né? É esse o apoio que você fala que falta, você dá o apoio e a sensação de que essas pessoas não estão esquecidas, não estão lá no fim da Zona Oeste ou lá dentro da favela. Essas pessoas existem e elas precisam do mesmo apoio, assim como o policial, assim como o morador da Zona Sul, assim como nós. E outra coisa, esse tipo de gesto do Estado, de acolhimento, não tem nada a ver com assunção de culpa. O Estado não tem que fazer isso porque matou, não. O Estado tem que fazer isso porque é papel dele, até para viabilizar a investigação. Até para que se tenha serenidade, tranquilidade e cooperação da família e da comunidade para agilizar e viabilizar a investigação. Então não é, se o Estado acolhe, então é porque foi a PM mesmo que matou. Não. É porque é papel do Estado acolher o cidadão. Eu vou voltar a falar com o Fabinho, que agora a gente está tentando restabelecer a conversa, agradecer ao pai que estava ali. Agora eu vi um momento de tumulto aí. É difícil para a gente falar num momento como esse, em que eles recebem a pior notícia. Então eu gostaria de abrir o microfone para o pai do Cauã, em relação, agradecendo a participação dele num momento tão difícil como esse, e tentar de alguma forma, ele tem um filho de 9 anos, né, um outro filho de 9 anos, como ele falou, e essa força em relação a isso que a gente sabe, que a gente mostra, eu acho que essa semana o que mais a gente mostrou aqui. Oi, Isabelle, boa tarde. Tá mudo. Gente, a gente não está conseguindo aí, acho que não voltou a comunicação, a gente vai agradecer... Oi, Isabelle, ele está te ouvindo. Oi, Isabelle. É que eu falei aqui... Oi, peço desculpas aqui, ele está com contato. Sim, ele tá te ouvindo. Consegue ouvir a Isabelle Benito? Boa tarde, Isabelle. É até difícil, querido, dar boa tarde para você, mas é justamente abrir o microfone do SBT Rio, porque eu acho que esse é um momento, diante do que a gente estava falando aqui, não sei se vocês estavam ouvindo, da falta de acolhimento, que a gente pode dar voz e vez para a gente saber uma população que muitas vezes é esquecida e passar pelo pior, que é o que você está passando agora. Olha, Isabelle, tô passando uma mágoa grandona que o meu filho era tudo pra mim, entendeu? A gente tava no dia a dia, acompanhava ele no estudo, entendeu? Eu tava trabalhando na hora que aconteceu o fato, entendeu? Tiraram a vida do meu filho inocentemente, entendeu? O bichinho tava andando de bicicleta. Não é justo acontecer isso com as nossas crianças, só porque a gente mora em comunidade, os policiais chegarem em um carro de descaracterizado e querer matar uma criança, matar qualquer pessoa. Não é justo trazer isso pra nossa comunidade, entendeu? A gente mora aqui porque a gente precisa. Se a gente não precisasse, a gente não estava morando aqui. Em qualquer lugar tá a violência que a gente vê hoje em dia, entendeu? Mas não é justo fazer isso com a criança de 11 anos. Eles tinham que parar e vir e perguntar, enquadrar. Mas não enquadrar meu filho, que meu filho estava sem camisa, não era traficante, não era radinho, não era nada. Apenas estava parado andando de bicicleta. Parou só para conversar com o irmão da igreja, que ele ia na igreja dele. Aí parou, que sempre ele vinha tomar um guaraná com o rapaz. Aí parou na hora errada, no momento errado, entendeu?
Foi na hora que parou o carro e desceu 2 policiais e dando tiro. Tanto que atirou até num mototaxista que estava do outro lado da rua, morreu também, e não tinha operação nenhuma nesse horário, que era 3 horas, 4 horas da tarde, entendeu? Não tinha. 4h30? 4h30 da tarde, entendeu? Obrigado, senhor Jocely. Isabelle, me permita aqui muito rapidamente, porque a dona Simone foi levada, a mãe, coitada, foi levada para dentro de casa porque ela está completamente destruída e sofreu um desmaio, viu? Infelizmente, por conta da notícia. A nossa segurança, como é que vai ficar? Fabinho, muito obrigada. Agradeço a sua Joseli falando ao vivo aí com a gente. Fabinho mostrando esse protesto após a confirmação da morte do menino Cauã, de 11 anos. Meio-dia e 28, a família de um jogador de futebol acusa também a Polícia Militar no Complexo do Alemão de balearem um rapaz que, segundo eles, não tem envolvimento com o crime. Confira na reportagem. Ele não é traficante. As pessoas acusam ele dessa maneira. Tem que ter investigação e a gente tem que ter acesso. É um absurdo. No dia do meu aniversário, no dia das mães, eu não vi meu filho, gente. Não pode ver meu filho. O jogador de futebol Wagner Alves da Silva Júnior, de 23 anos, foi baleado na madrugada do último sábado. Parentes disseram que o rapaz voltava da casa da namorada no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. Ele mora com a família no bairro vizinho da Penha e, no meio do caminho, teria aceitado a carona de um amigo que estava em uma moto. Na região da Grota, os rapazes teriam se envolvido em um acidente com uma viatura da unidade de polícia pacificadora que estaria completamente apagada. Testemunhas disseram para a família que os PMs imediatamente começaram a atirar. Wagner foi atingido por 3 disparos e, mesmo assim, conseguiu fugir. Foi socorrido por um morador e depois levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas. Lá, a polícia foi acionada e o rapaz acabou preso. Nesta quarta-feira, parentes e amigos do jogador de futebol fizeram um protesto em frente à unidade de saúde. Muita gente fala que quem mora em comunidade é bandido, essas coisas. Não, na comunidade não só tem bandido, tem família, gente de bem, tem trabalhador, tem até próprios oficiais mesmo, mas a gente está à mercê disso, né? A Polícia Militar disse que os 2 rapazes atiraram contra os agentes e por isso houve confronto. A Polícia Civil está investigando o caso. Afirmou que o amigo de Wagner fugiu e que o jogador foi preso em flagrante por resistência qualificada. Ele vai permanecer internado sob custódia no hospital. A polícia não informou se o rapaz tinha antecedentes criminais. Tem que avaliar. A pessoa não tem passagem nenhuma, a pessoa não é bandido, porque está com 3 tiros no corpo, 3 cicatrizes. Está correndo risco ainda de ele não jogar mais bola, porque o tiro do quadril é imprevisível, se ele vai poder andar, se ele não vai poder andar. Vou com o Caio Alex, que está dentro da casa, né, da família, vai conversar com a gente ao vivo ali. Caio, a gente pouco tinha informação de qual era o estado de saúde dele. Vocês já conseguiram aí informação, que a família também buscava informação, né? Boa tarde. Olha só, Isabelle, boa tarde para você, boa tarde a todos. O estado de saúde dele é estável, só que ele levou 3 tiros, como a própria reportagem do Gesiel contou pra gente aqui. Um no pescoço, um no braço e o outro no quadril. Esse rapaz permanece internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, internado sob custódia, porque para a polícia ele teria sido um criminoso e foi preso por isso, estaria no hospital. Só que a família categoricamente afirma, ele é jogador de futebol, tinha ido levar a namorada na casa dela, ali na Grota, e quando voltava pegou carona com um colega de moto, e quando isso aconteceu, o rapaz teria saído de lá porque estava sem capacete, na cabeça dele sem capacete, ele achou que a polícia poderia fazer alguma coisa, enfim, e ele saiu de lá. E esse rapaz acabou levando 3 tiros. Para falar do assunto, a gente conversa aqui com a Kelly Manso, que é tia dele. Nesse momento que vocês querem a justiça, deixaram claro que ele é um jogador de futebol, que ele é um rapaz que trabalha, tem uma vida normal e que não tem qualquer tipo de envolvimento com crime. Sim. Meu sobrinho, ele trabalha, ele tem residência fixa, entendeu? Ele joga futebol, sim, entendeu? Participou de vários campeonatos, isso todo mundo sabe, pode ver nas outras reportagens, entendeu, que a gente deu. Qual o sentimento que dá para vocês, depois de ver tudo aquilo que foi falado pela Polícia Militar, que acusa dizendo que ele teria trocado tiro com os policiais? Então, o sentimento que a gente tem é revolta,
porque estão acusando ele de uma coisa que ele não é, porque ele não é bandido, ele não é traficante, entendeu? E uma sensação de tristeza, porque a gente quer provar a inocência dele, a gente vai provar a inocência dele, porque estão acusando o meu sobrinho de uma coisa que ele não é, entendeu? Isabelle, antes de passar para você no estúdio, eu vou mostrar aqui, ó, a gente tem troféu, a gente tem medalhas do rapaz, as camisas, né, de times. A gente tem aqui também pessoas que vieram para casa para dar o apoio à família, trazendo cartazes aqui justamente porque estão todos ao lado da família dizendo que o que aconteceu seria algo ilegal que teria sido cometido pela polícia, mas a polícia nega, afirma que houve troca de tiros. Isabelle Benito, a Kelly está aqui e conversa com você ao vivo a partir de agora. Ô Kelly, só para eu entender então, eu não sabia, ele está preso sob custódia, tem policial ao lado dele no hospital? Se tem, qual é a alegação da polícia? Vocês conversaram com eles? Boa tarde, Isabelle. Então, a gente não tem acesso ao Júnior, porque os policiais não deixam ele receber visita. A minha irmã, mãe dele, só teve com ele na sexta-feira, antes de ir para a igreja, que ela foi participar de uma vigília. Isso aconteceu com o Júnior durante a madrugada de sexta para sábado. Então, assim, a gente só tem notícia de conhecidos, amigos que trabalham dentro do Getúlio Vargas, entendeu? Que possa dar alguma notícia para a gente, porque fora disso, a gente não chega, não tem acesso ao Júnior, entendeu? Ele está correndo o risco de ser operado no quadril, mas a gente, assim, quem pode nos dizer é o ortopedista, porque o ortopedista que pode dar um parecer para a gente, mas a gente também não tem acesso aos médicos, entendeu? É a recepção que informa para a gente que o Júnior está no hospital, entendeu? E os enfermeiros, conhecido nosso que trabalha lá dentro, bombeiro que é conhecido nosso que chega a levar algum paciente para lá e visita o Júnior rapidamente, que também não pode nem trocar uma palavra sequer com o Júnior, entendeu? Então, tipo assim, a família, a gente quer pelo menos ter notícia dele. Em nenhum momento? Não, ninguém viu o Júnior ainda. Mas como assim? Nenhuma. Mas a direção do hospital falou o quê? Mas a família tem direito a ter o acesso pelo menos uma hora, mesmo que seja estar no CTI, seja onde for, a família tem direito a estar, pelo menos, que, se eu não me engano, 1-2 horas com o paciente. O que a direção fala? Então, ninguém teve acesso à direção ainda, entendeu? Porque o meu cunhado chegou a ver ele rapidamente. Eu acho que foi no corredor, se eu não me engano, entendeu? E assim, a gente chega para visitar, ele não pode receber visita, ele está custodiado. Os policiais não deixam ninguém visitar ele. Isabelle, eu vou fazer só um pequeno corte aqui. O pai do Júnior acabou de chegar aqui agora. Eu vou até fazer rapidamente, o SBT Rio, a gente sempre faz ao vivo. Pai, coloca aqui, por favor, no seu ouvido. Você permanece aqui, Kelly, até para poder ajudar a gente, para que a Isabelle também possa conversar com você. O senhor, pai, conseguiu, o Robinho está aqui dando essa ajuda a gente. Muito obrigado, Robson Freire. Pai, o senhor conseguiu ver o seu filho no corredor? O que passaram para o senhor com relação ao seu filho? Na primeira oportunidade que eu tive ver meu filho, estava saindo da parte de cirúrgica, da mesa de cirurgia, passando para a sala de CTI. Nesse momento eu não consegui fazer nada. Eu desabei. Como é que está o coração desse pai aqui, que cria um filho com dignidade, um rapaz que joga futebol, um rapaz que tem uma namorada, que trabalha, e o senhor vê as notícias que chegaram com relação ao seu filho, associando ele a como se ele fosse criminoso. Como é que está o coração desse pai, como é que está a cabeça desse pai? Acho que a minha expressão já diz tudo. A minha expressão já é de sofrimento, de dor, de angústia. Não consigo dormir direito, não consigo trabalhar, estou 4 dias sem trabalhar. Hoje eu tentei trabalhar, não consegui. Pedi liberação para ir lá tentar no fórum lá, mas como a mãe dele já tinha ido, eu não fui. É muito difícil, é muito difícil. Sempre tratei meus filhos estão tudo aqui, tudo à minha volta. Todos eles sabem o tratamento que sempre dei, sempre foi igual para todo mundo. Mas deixa eu chamar a Isabelle. Isabelle, deixa eu chamar para essa conversa aqui, porque você que é mãe, está aqui para poder conversar com você, tá, Isabelle?
Tá, eu só queria, para tirar uma dúvida legal aqui, doutor Márcio, quando a pessoa está custodiada, como a família diz que ele está custodiada, eles não podem ter acesso à pessoa que está dentro do quarto, se vai ser operado, ou tem direito? A família Isabelle, tem direito? via de regra, o preso não tem direito à visita no hospital e nem na delegacia. Ele tem, quando vai para o presídio, tem todo um protocolo. Se ele estiver mesmo custodiado, a família não teria acesso. Exatamente. Não estou dizendo se a custódia é devida ou não. Entendi, mas se está custodiado. A partir do momento que está custodiado, sim. Há uma limitação de contato, obviamente, com um cara que está preso. Entendi. Eu não estou entrando no mérito da legitimidade. A legitimidade é legítima porque foi dada voz de prisão. Mas se é fundamentada ou não essa prisão, né? Eu acho que a gente nem sabe, porque não tem nem informação se está ou não custodiado, Agora, é uma falta de informação. Fica uma outra dúvida. Se o doutor Amin esclarece que ele pode estar sob custódia, portanto não tem contato com familiar, nem com outras pessoas, isso não tem nada a ver, a meu ver, com o posicionamento do hospital. De dar informação para a família. É isso que eu perguntei o tempo todo. O hospital tem o dever de dar informação. Exatamente. Então, é isso que não pode ter acesso ao rapaz, tudo bem. Mas a família não está custodiada. Ela precisa saber se está bem de saúde, né? Independentemente se ele esteja custodiado, independentemente de ele for realmente um bandido. Então, a gente não está afirmando, não se sabe, e é necessário verificar, sim. Toda essas notícias, mas um pai desse informações não tá que estão sendo dadas pela família, que é importante. O Estado, representado por intermédio da polícia, não é dono da verdade. Por isso que existe a Polícia Civil, a Polícia Investigativa, para chegar à verdade dos fatos. Mas nem isso que a gente está falando, é o direito à informação desse pai, mesmo que ele seja o Marcinho VP. O chefe do tráfico naquela região. A família tem direito. A família tem direito à informação. Isso aí é um direito da família. E se a família não consegue, eu vou fazer um apelo aqui, pelo amor de Deus, ajudar esse pai que está ouvindo a gente, ajudar essa tia que está aí. A gente precisa de informação, por favor, produção. A família, é o que eu falei aqui, a família não está custodiada. A família tem o direito de saber o que está acontecendo com o filho, o que está acontecendo com o sobrinho. Você simplesmente não dar o direito dessa família ficar nessa angústia de saber se está no corredor, se está no quarto, você está onde? Pelo amor de Deus. Por favor, produção, vamos ligar para a direção do Hospital Getúlio Vargas. 20:1. Tentativa de assalto na Praça Seca termina dando ruim para bandido. Um bandido foi morto e outros 2 presos. Caio Alex conta pra gente. Rodou. Os vídeos mostram os assaltantes já rendidos na porta das lojas americanas na Praça Seca, na zona oeste do Rio. Um deles morreu na hora na troca de tiros. Os policiais que efetuaram a prisão faziam a segurança no local, para que os suspeitos não tentassem fugir. Essas fotos mostram os estragos após o tiroteio. Os vidros foram quebrados no confronto. O local ficou cheio de curiosos. Segundo a polícia, a ação dos criminosos aconteceu por volta de 7:30 da noite. Eram 4 bandidos que chegaram aqui no local. Um ficou dentro do carro do lado de fora. Os outros 3 entraram na loja e anunciaram o assalto. Eles renderam funcionários e também os clientes que estavam no estabelecimento. Foram momentos de terror. Fizeram a limpa aqui no local. Logo depois, eles tentaram fugir. Foi aí que se depararam com policiais militares e começou a troca de tiros. Acuados, os 3 assaltantes na loja ainda fizeram funcionários refém, sob a mira das armas. O comparsa do bando, que pilotava o carro, conseguiu fugir a pé correndo. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios da capital. Os agentes vão analisar imagens de câmera de segurança para tentar identificar o assaltante que fugiu. Testemunhas já prestaram depoimentos. Nesta quinta-feira, vimos funcionários chegando para trabalhar, mas a loja ainda estava fechada às 8:30 da manhã. Na rua Cândido Benício, na Praça Seca, tudo corria na maior tranquilidade, bem diferente da noite anterior. Quem mora ou trabalha na região afirma que os ataques de criminosos aqui são frequentes e que a violência vem crescendo a cada dia. Continua a mesma coisa, tá difícil. Todo dia a mesma coisa. É que a Praça Seca tá demais. Praça Seca, quase todo final de semana tá tendo isso, é assalto. Aqui, eu acho que nessa loja americana, já deve ter tido uns 40 assaltos. Ou mais, eu não sei como é que ela ainda está sobrevivendo. Praticamente isso está no Rio de Janeiro inteiro, né? Então, a gente tem que ver o que vai acontecer daqui para frente.
Cândido Benício, eu ia falar assim, nossa, mas na Cândido Benício os caras assaltarem a loja americana ali, que é uma das principais vias. Mas assim, o que a gente fala, né? A gente já falou de outras lojas americanas ou qualquer tipo, né, doutor Marcos? Esse tipo de bandido aproveita justamente essas lojas que tem grande movimentação, aparelhos ali na frente e também movimentação de dinheiro, né? Eles ficam ali com gente que entra para comprar, comprar assim, é para atacar o cliente em si, né? Não vai conseguir chegar no cofre da loja. Isabelle, é a grande circulação de pessoas, o fácil acesso a mercadorias e o grande volume de dinheiro. Essas lojas de departamento, geralmente são à beira da rua, ela tem todos esses atrativos para vagabundos, para roubadores, como esse aí. E a gente já viu, diminuiu um pouco, mas há bem pouco tempo atrás houve um surto disso. Até na Zona Sul, né? Exatamente, até na Zona Sul, mas justamente por isso, grande circulação de pessoas, né, grande número de pessoas que circulam dentro desse estabelecimento, entrando e saindo, o acesso fácil à mercadoria e a grande concentração, o grande volume de dinheiro que existe ali dentro desse comércio. Agora, a gente viu aí que deu ruim pro bandido, né? Ele deu de cara saindo, deu de cara com policiais, houve troca de tiros e aí um deles morreu, 2 foram presos ali. Perigosíssimo isso, né? Hã? Perigosíssimo, um grande perigoso, isso que eu ia falar, mas daí deu ruim dessa vez, mas assim, é um monte de gente na Cândido Benício, você imagina? O policial tem que ter muita calma, muita tranquilidade, porque tem que agir, é dever dele. Viu os caras saindo? Tem que agir, é dever legal dele, se não agir ele responde por isso. Daí a gente imagina a cena na Cândido Benício. Você imagina um tiroteio ali no meio de uma rua movimentada, ou de repente até dentro da própria loja, é o que a gente vive na realidade do Rio de Janeiro. Contando com a sorte. Faltando 15 minutos para 1, a Justiça nega a liberdade de 2 primeiras damas do tráfico do Rio. Mulheres dos traficantes Nem da Rocinha e 3N vão continuar atrás das grades. Veja. Brenda Oliveira dos Santos, de 22 anos, mãe de um filho recém-nascido do traficante Thomas Vieira Gomes, o 3N teve o pedido de liberdade provisória negado pelo Tribunal de Justiça do Rio na última segunda-feira. A mulher de um dos bandidos mais procurados do estado foi presa no último dia 6, durante uma operação no Complexo da Maré. Na ocasião, 8 suspeitos acabaram mortos após intensa troca de tiros com a polícia. Brenda foi encontrada em uma casa no Complexo da Maré, onde 3N se escondeu desde que deixou o Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, em meio a uma guerra que levou pânico aos moradores do município. Ela foi autuada por associação ao tráfico de drogas. Outra primeira-dama do tráfico que também teve o pedido de liberdade negado foi Danúbia Soares Rangel, mulher do traficante Antônio Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha. Um novo mandado de prisão contra a xerifa da Rocinha impediu que ela deixasse a cadeia para trabalhar. Danúbia é acusada de lavar o dinheiro do tráfico de drogas em um salão de beleza. A xerifa da Rocinha e a mulher de 3N ficaram conhecidas por adotarem um estilo de vida semelhante. As duas gostam de ostentar uma rotina de luxo nas redes sociais, que, segundo a polícia, é bancada com o dinheiro do tráfico de drogas. Eu quero falar, e vou ser bem clara aqui. Primeira coisa, uma pergunta que eu vou fazer para o doutor Marcos aqui. Doutor Marcos, essas mulheres que são tidas, têm esse apelido de xerifas do tráfico e não sei o que lá, não só mulheres, parentes, já foi a época em que você tinha o traficante e a família que usufruía, óbvio, do dinheiro. Mas no caso que a gente está falando aí, é uma questão não só de usufruir do dinheiro, mas de ter decisões importantes para que mesmo os caras presos, o comando continue sob ali a mão deles, né? Isabelle, entra na lavagem de dinheiro. Os familiares de narcotraficantes que usufruem do capital criado, né, gerado pela narcotraficância, respondem na lavagem de dinheiro. Viagens, joias, carros. Isso é lavagem de dinheiro, Isabelle. É aqui no Brasil e em qualquer lugar do planeta. Há uma cultura de que não, é familiar. Tá junto no crime de lavagem de dinheiro. Usufruem daquele dinheiro manchado de sangue, que custa várias vidas de policiais, de moradores inocentes, como a gente deu aqui várias vezes. Essas pessoas também são bandidas. Mãe, mulher, filhos, parentes, irmãos, todos eles são bandidos também. Se usufruem daquele dinheiro, porque tem muito familiar que não tem contato nenhum. Isso a gente não pode simplesmente marginalizar uma família por ser parente. Sim. Não é isso.
Agora, se usufrui daquele dinheiro, se locupleta daquela ação de narcotraficância, é bandido, é criminoso do mesmo jeito do crime de lavagem de dinheiro. Agora eu vou botar uma pimentinha aqui. Não tô falando para soltar as duas, não tô falando isso. Mas a gente tem um caso muito emblemático. As duas citadas têm filhos pequenos. A dona Adriana Anselmo está solta porque ela tem o quê? Filho pequeno. Por que a mulher de um que também tem... Porque eu não entendo muitas vezes. Aliás, é a mulher de um bandido que está condenado a mais tempo de cadeia do que qualquer um desses bandidos aí, inclusive do NEM. Porque está condenado a mais de 200 anos. Tá falando do Cabral, né? Em relação ao tráfico de drogas, né, só o Marcinho VP chega perto dele, que é um grande traficante aqui do Rio de Janeiro. Então, realmente, o direito ele deve ser... mesma situação, sim, o mesmo direito. Somos todos iguais, não somos? Se há a mesma situação, deve ser aplicado o mesmo direito. Agora, a gente não sabe se é somente isso, em relação a se locupletar do dinheiro, se é somente isso que deixa, que mantém elas presas, né? Sim, assim, porque principalmente a Brenda, né, que é a mulher do 3N, que acabou de ter um filho dele, ela está presa preventivamente. Então, ela não é juízo de culpa. Há algum fundamento de cautelar, né? Que não é a autoria de um crime. Isso que eu quero deixar claro. Há indícios, sim, de autoria, há o perigo na liberdade dela e esse perigo é fundamentado em alguns dos 4 fundamentos da prisão preventiva. Por isso a prisão preventiva. Mas a gente não deixa de pensar que o pau que bate em Chico tem que bater em Francisca, né? Aqui no núcleo do Rio de Janeiro, que ascendeu a chefia do Executivo Nacional, a gente tem umas situações muito parecidas com isso, né? De alguns cheques que vão passando por contas bancárias familiares e são sempre atribuídos a terceiros. Não foi na minha conta, mas era para fulano, foi na conta da fulano, mas era para o... Então, acho que se a gente estende isso, independentemente da posição, aliás, ao contrário, né? A princípio, quanto maior responsabilidade esse político tem, mais zelo a gente devia ter na transparência desse tipo de uso de dinheiro sujo, né? Não só na prática de uma mulher estar solta por alegação de ser mãe, mas também por uma questão de lavagem de dinheiro que não é limpo. E dinheiro, seja do tráfico, ou seja, da corrupção, ele é manchado de sangue, sim, senhor, né? Não, gente, porque você vê, a corrupção, ela muitas vezes, ninguém tá falando aqui que o traficante é bonzinho e tal, mas a corrupção, ela vai o quê? Ela vai matar futuro, ela vai matar quem procura hospital e não tem atendimento, e isso a gente tem... O Rio de Janeiro acho que é o jogo perfeito para a gente analisar isso. São 3 problemas, né? O tráfico, como o doutor Amin falou, a corrupção, como você indicou, e o dinheiro da milícia no Rio de Janeiro. Essas 3 coisas são muito fortes. Então, se a gente estende esse tipo de preocupação, se a gente faz isso com o tráfico, é importante que faça também com os crimes de corrupção e com os crimes relativos à milícia. A mim me parece apenas bom senso. Sim. Não me parece nada. Mas vem sendo feito, né? A gente tem a Calicut e tem agora uma ação muito grande que foi realizada pelo Departamento Geral de Lavagem de Dinheiro contra a milícia, justamente na lavagem de dinheiro. É uma cultura que demorou para chegar. Demorou para chegar no Rio de Janeiro, mas parece que veio para ficar. Há um incentivo muito grande em relação a isso. E tenho certeza que esse ano de 2019 vai ser paradigmático em relação a esse tipo de crime. É só aguardar que vai ter novidade aí. Eita! Vocês falaram isso e aconteceu, né? Fico até com medo. Dá nomes, queremos nomes. Vamos agora ao vivo com Patrícia Hadrich, que tem informações. A gente vai voltar com ela, que está acompanhando o velório do professor de jiu-jitsu, professor de luta, que foi morto no Alemão, que vai ser enterrado agora, né, Paty? Às 3 da tarde, se eu não me engano. Isso mesmo, Isabelle, o enterro está marcado para 3 horas da tarde, né? Aqui no velório, amigos, alunos do professor não param de chegar. Daqui a pouco a gente ainda vai conversar mais um pouquinho. A mãe do Jean Sandramara está aqui, o Diego, o irmão, está aqui ao meu lado. Mas primeiro a gente vai rodar uma entrevista, Isabelle, exclusiva, feita com o filho do Jean, tá? Ele presenciou a morte do pai, ele viu tudo e ele vai contar com exclusividade ao SBT Rio o que aconteceu. Pode rodar. Meu pai estava estirando o gelau de dentro do carro. Aí quando meu pai foi tirar a última caixa, meu pai estava no meio de um carro, uma Palio branca, e o Citroën dele, e o policial militar já apareceu virando a rua da Malacacheta, perto do nosso treinamento, onde nós treinamos, no dojo. Aí o cana já abriu a porta desesperadamente dando tiro na direção do meu pai.
Eu vi meu pai tomando tiro. Quando eu falei para eles que eles tinham dado tiro no morador, baleado o morador, eles entraram no carro e saíram, foram embora. Não pararam para isolar o local. Deixaram meu pai lá agonizando. Ele sempre acreditou em mim, falou que eu sempre vou ser um campeão. Eu vou realizar esse sonho dele, eu vou ser um campeão. Ô, Paty, pergunta pro Diego, porque o Diego entrou com a gente ao vivo, no calor da emoção. O Diego falou pra gente que tinha levado até a DH para prestar depoimento um sobrinho. É esse sobrinho que deu entrevista pra gente, que ele levou para prestar depoimento na delegacia de homicídios? Justamente ele. Ele estava junto, ele viu tudo e a dona Sandra Mara quer reforçar de que a polícia, segundo a família, segundo testemunhas, que a polícia queria remover o corpo ali sem o trabalho da perícia, é isso, dona Sandra? Exatamente. Eles vieram a Becão para remover o corpo antes de ter sido feita a perícia. Aí os amigos e os parentes que estavam presentes reclamaram. Daqui não sai sem perícia. Aí mandaram a equipe de perícia da Civil dentro de um caveirão. Dentro de um caveirão. Como se ali tivesse bandidos, tiroteio. E ali não tem nada disso. Ali é uma esquina de Estrada de Mar Bebiano. É um acesso ao Complexo do Alemão. Não é dentro do Complexo do Alemão. Ali é 100 metros da esquina da Demar Bebiano, a entrada do projeto, aonde eles mataram o meu filho. Não foi dentro do Complexo do Alemão. Essa informação de que dentro do Complexo do Alemão é uma informação errada. É na esquina. Aí mandaram no caveirão, eles realizaram a perícia e na hora do corpo, os amigos e os parentes que estavam ali, é assim que a gente quer, começar a bater palma. A polícia jogou gás de pimenta em cima de todo mundo, deu um monte de tiro nas pessoas. É assim que eles fazem. E disseram que é dentro do complexo. Ali não é dentro do complexo. A gente vai ver agora, justamente em homenagem ao professor, a gente preparou uma reportagem com o perfil do professor de jiu-jitsu, o Jean Rodrigo. Pode rodar. Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você. Tapo os ouvidos, mas consigo escutar sua voz. Só de pensar que nunca mais eu vou te ver. Na homenagem dos alunos do projeto Maneco Jiu-Jitsu, o sentimento de tristeza. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. Jean Rodrigo Aldrovandi tinha 49 anos e era muito querido por todos. Ele dava aulas lá, era um professor exigente. Mas também muito carinhoso, amava o que fazia. Jean era batalhador, trabalhava com o pai entregando botijões de gás na Ilha do Governador e também era professor de luta. Para economizar, às vezes ele ia andando para o projeto social, de Vaz Lobo até o Complexo do Alemão. Agora chegando aqui em Irajá, é tudo na caminhada, parceiro. Já aquecendo para o treino. Vou andando, mas vou, pô. Sou samurai, pô. No dia da morte, Jean estava de carro. O professor tinha 4 filhos e morreu na frente de um deles. Foi baleado na cabeça na última terça-feira durante uma operação policial no Complexo do Alemão. Jean e o filho chegavam para mais um dia de aula no projeto social. Ele foi atingido na frente da sede. O sentimento de indignação marcou toda a família e amigos. Quando a polícia dele vai acabar, parar de matar o meu filho, os filhos da gente. Tem uma vida digna, ele não é bandido. Meu irmão era uma pessoa hiper querida, ele só fazia o bem. Eles não destruíram a família do meu irmão, eles destruíram diversas famílias. Teve muitos aí que andaram envolvidos com coisas que não deviam e ele ajudou, resgatou esses rapazes para isso, essas crianças para isso. O professor de jiu-jitsu também era vencedor. Ele competia e em abril ganhou medalha de bronze no torneio da Federação de Jiu-Jitsu Desportivo do Rio, na categoria Master 2 para praticantes até 66 quilos. No sábado, ele iria para a Volta Redonda disputar
outra competição. Referência no Complexo do Alemão, Jean deixou para aqueles que o conheceram uma grande lição de um homem guerreiro que acreditava no ser humano. O dinheiro não me para. Amava a família e o jiu-jitsu. E mesmo diante das dificuldades, sempre tinha uma palavra de carinho e incentivo para dar. A minha motivação para vencer, superar, alcançar o objetivo é maior. Ô, Paty, inclusive o Diego contou pra gente que quando ele começou o projeto, ele não tinha dinheiro para... muito emocionante, eu imagino, para a família ver uma reportagem como essa, né? Ouvir a voz é difícil. Mas só pra gente falar aqui, Paty, o Diego falou ontem pra gente, ao vivo, em que ele não tinha dinheiro para dar aula, ele saía de Vaz Lobo, ia até o complexo a pé, e eu até falei, não é ironia, mas alguma coisa, acabar morrendo embaixo do carro, que era o sonho dele conquistar e comprar o veículo, né, Diego? Foi um momento muito emocionante agora, viu, Isabelle? A família aqui ouvindo a mãe, o Diego ouvindo a reportagem, né, Diego? Demais. Ele falava, difícil falar do o dinheiro não me para ele não existia dinheiro. A felicidade dele era isso aí, era o jiu-jitsu. Ele falava que a família dele era o tatame, que não tinha outra coisa para ele no mundo a não ser isso. Só pensava no jiu-jitsu, mais em nada. Fica o exemplo dele de tantas vidas que ele mudou? Fica. E eu espero que não abandone isso, que é o... Eu peço desculpa para a família, porque o sinal, aí mais uma vez a Paty está lá acompanhando, mas o sinal deu uma variada. É o que a gente fica, é o que ela fala, a gente não pode, diante de um fato como esse, tem que falar, tem que ter transparência, como o doutor Marcos falou, mas não acabar com esse tipo de projeto, que muitas vezes é apenas o único braço dessa população dentro dessas comunidades, né? A reportagem, e fiquei pensando ao lado, né, em paralelo do que o doutor Amin falou. Qual é a estratégia do Estado do Rio de Janeiro, estratégia a longo prazo e sustentável para fazer frente e para dar apoio à força bruta da polícia nesse tipo de comunidade? É investimento em formação e educação no nível da rede estadual? É investimento em iniciativas desse tipo através do esporte, das artes marciais? A arte marcial, em geral, também tem uma coisa muito interessante, porque está ligada a uma determinada etiqueta, a uma determinada forma de comportamento. Eu acho que no esporte, eu acho que é a mais emblemática. Eu tenho um filho, né, que faz. Eu acho que não só isso, eu acho que você respeitar a hierarquia, você ter disciplina, você... eu acho que é um esporte, não todo desmerecido, mas acho que é um esporte que mais educa. Dr. Marcos também fez artes marciais durante muito tempo. Isso que você falou, Bruno, é interessantíssimo, justamente nessas localidades, né? Mas desse processo civilizatório, eu acho muito importante as artes marciais, por exemplo. Eu também acho. Os sociólogos, eles a maioria, pelo menos, não é partidário disso que eu vou falar, né? Eu entendo que há uma violência intrínseca no ser humano que vem desde a época das cavernas, né? Ele precisava caçar, precisava combater outras tribos. Então, isso existe alguns que são mais propensos à violência, sim, naturalmente. Isso é uma opinião que é minoritária dentro da sociologia, né? Dentro das ciências sociais. Mas eu acredito nisso. E eu acho que o esporte marcial, a arte marcial, é importante nesse cenário. Né, você direcionar essa violência para algo legal, né? Um processo civilizatório muito importante. Dentro desses rincões, Isabelle, dentro das comunidades, há um gap civilizatório, que vem de muito tempo. Sim. Né? Um abandono do Estado, um abandono da assistência social, uma quebra do núcleo familiar. São pessoas que vêm de gerações em gerações com um núcleo familiar inexistente. Não é só pais externa, desconhecidos, externa, né? Pais entregues ao uso de drogas, alcoólatras, que têm vários filhos. Você tem são gerações criadas assim, Isabelle, entregues à sociedade. Sim. Então, é preciso que o Estado intervenha nisso.
E eu acho a arte marcial muito importante, que você canaliza aquele ódio daquele indivíduo que é massacrado socialmente. Você cria uma empatia numa relação que a princípio é de disputa. Porque o colega com o qual você treina, e a princípio ali é o seu inimigo, o seu adversário naquele momento, você não pode machucá-lo, entendeu? Porque ele é teu colega de aprendizado. E eu vou então, só para finalizar, para a muda. gente falar isso, não só a violência, que eu também acredito que o ser humano é extremamente violento, não só interna, num caso como esse, nesses rincões, é a violência externa. Então você acumula aquilo e você consegue, de alguma forma, o esporte que mais se caberia. Gente, mas esse troço está aqui, né? Olha só, a Avenida Niemeyer está interditada nos dois sentidos, porque houve um desabamento no início da manhã. Daniel, conta pra gente. Nossa reportagem está presente exatamente no ponto onde aconteceu mais esse deslizamento de terra dessa encosta em plena Avenida Niemeyer. Cerca de 25 homens da Conlurb trabalham para retirar a lama que ainda está sobre a pista. Depois que os garis, o pessoal da Conlurb, terminar a parte da limpeza, vem a turma da GeoRio verificar se essa área corre risco de novos deslizamentos e outras barreiras podem cair aqui nesse ponto. Só depois disso existe aí a previsão de liberação da via. Esse deslizamento de terra aconteceu nas primeiras horas da manhã. De pronto, a Niemeyer foi interditada nos dois sentidos. O que nós sabemos é que não teve vítima, não houve a confirmação de nenhum tipo de vítima, ninguém morto. Essa barreira pegou uma casa. A casa ali no alto da encosta ficou parcialmente destruída, mas era uma casa que estava interditada pela Defesa Civil e vazia desde abril. Por isso, não houve vítimas. Toda essa lama que desceu da encosta da Niemeyer passou aqui pela pista e fluiu em direção ao mar, passando por debaixo da ciclovia Tim Maia, que está exatamente bem aqui ao nosso lado. E fica o alerta, além da preocupação, porque existe ainda previsão de chuva para hoje e toda essa área aqui que tem muita terra, muito barro e muita pedra está encharcada, né? O Tiaguinho vai inclusive mostrar para nós ali a água, né, que desce dessa encosta. O trânsito no Rio de Janeiro deu um verdadeiro nó. O pessoal que precisava sair da Barra da Tijuca para trabalhar no centro da cidade, na Zona Sul, teve que optar apenas pela autoestrada Lagoa Barra, pela linha amarela. E você sabe, minha amiga Isabelle, que quando você trava uma via importante do Rio de Janeiro, as outras sofrem com a chamada saturação do tráfego, ou seja, engarrafamento. Foi uma manhã, portanto, que os motoristas tiveram que ter muita paciência. Isabelle Benito. Obrigada, Daniel. Olha só, eu vou falar aqui, eu sei que eu não tenho tempo, mas eu tenho que falar esse troço, senão eu vou ter um treco. Eu não sou engenheira, mas desde que fizeram esse troço dessa ciclovia aí, mexeram com alguma coisa nesse postão, os caras tinham corrida de carro a 300 mil anos, nunca... E o negócio aí só alguma imigrante fizeram e abalou ali a estrutura, né? Ou é a natureza respondendo mesmo. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí que a gente volta Já.